Olá galera do canal C&C Fransad Criações Executivas, começando mais um vídeo aqui. Olha a placa C&C Fransad aqui, né, o nosso caminhão. Olha só aí que lindo, gente. Aqui vou estar mostrando antes do início do vídeo algumas novidades aqui do canal. A gente fez aqui o replante no próprio vaso, né, do nosso cacto parafuso. Ele tinha parado o desenvolvimento e tá aqui bonitão, replantado, né? Como tá no vaso de cerâmica, eu coloquei os pedriscos aqui para evitar que ele resseque mais rapidamente, né? Ele fica a sol pleno. No replante eu levantei, né? Vocês podem ver aqui, levantei essa parte que tava na terra, né? Já ficando fibrosa já. Ergui mais ele. É um cacto bastante exótico que a gente tem o prazer de estar cuidando dele aqui. E eu fiz o replante dele para estar otimizando o crescimento dessa bela peça. Aqui na frente também replantei, ficou mais alto aqui a nossa muda de cacto monstro, os cereus peruvianos monstruosos. É interessante, gente, que são dois tipos, né, diferentes dentro da mesma espécie. Aqui os cereus peruvianos tortuosos, que é o nosso cacto parafuso, e os cereus peruvianos monstruosos, né, que é a forma monstruosa, esse formato desordenado. Tem um vídeo aí no canal mostrando para vocês. E eu também replantei essa muda. São essas atualizações aqui, antes de mostrar o vídeo, que eu tenho que falar com vocês. Aqui nosso poltrono de sogra, que eu não vou replantar tão cedo, né? Ele está com desenvolvimento bem acelerado para um cacto que demora muito a desenvolver. As flores dele só com 20 anos. Olha só que beleza, gente. Que maravilha de cacto. Ele, apesar de demorar 20 anos para dar as flores, mas o show dele mesmo são esses espinhos bastante ornamentais, por isso que é bem querido aí. E eu já aprendi a dar carinho nele também. É uma coisa interessante que o pessoal fica assim, né? Até colocando nos comentários, mas eles não te espetam e tal, mas é porque quando a gente tem uma afinidade assim, quando a gente já não, né, não tem medo do cultivo, a gente realmente não sente nem a dor de estar sendo um pouquinho espetado às vezes por essas belas peças. Tenho também que fazer, gente, o replante novamente em pouquíssimo espaço de tempo, né? Vou fazer nesse mesmo vaso do nosso Gymnocalício Host. Olha só o que está acontecendo aqui. Eu tenho que mostrar para vocês, né, isso. Aguardem aí a atualização de replante do nosso Gymnocalício. Olha só o que está acontecendo. Aqui é um sinal, né, que eu devia replantar. Desde o início ele já estava aqui, mas aí foram surgindo várias outras mudas. Eu sei que na natureza ele se vira, mas olha só, tem mais um aqui espremido e tem outro aqui, gente. Olha só a situação dessa colônia de Gymnocalício. Olha aí como pode, né? Então aqui já está sofrendo as mudinhas. Eu não vou deixar ficar desse jeito. Vou ver se retiro algumas. Aceito sugestões aí, quem tiver algo para estar contribuindo aí para me dizer qual o procedimento que eu devo tomar, né? Mas nesse vaso ele continuará. Porém, eu vou estar vendo aí a situação dessas mudas que estão prolificamente se multiplicando aqui na nossa colônia. Mas vamos aí agora, gente, para o replante aqui do canal. Olá, galera do canal C&C Fransad Criações Executivas. Trazendo aqui mais um vídeo de replante especial, uma espécie nativa do México. Eu vou estar mostrando para vocês aqui todos os detalhes dela, conversando aqui onde ela tem a sua distribuição e também mostrando o replante desse cacto que tem se desenvolvido bastante, apesar de estar num vaso pequeno. Vamos lá? Desde já curtam o vídeo, se inscrevam no canal e sejam bem-vindos a essa família que só tem crescido. Meu nome é Bruno Andrade, mais conhecido como Fransad, e nós estamos aqui apresentando sempre florações, dicas de cultivo e espécies exóticas. E é isso aí, vamos lá, galera. Então, pessoal, está aqui o nosso garambulo, El Garambulo, assim conhecido no México, né? É um cacto que é bastante interessante, galera, o cultivo dele, pois lá na origem dele ele é muito cultivado, com seus frutos bem avermelhados. Eu vou estar mostrando a imagem para vocês aí. Tem um potencial agrícola, acreditem se quiser. Esse cacto aqui, ele, apesar do consumo lá na região dele, tanto o fruto quanto a flor, né? O fruto é cultivado
aí como produto comestível e também como corante, né, alimentício. E as flores, tanto o talo, as flores, quanto os frutos, têm um potencial também medicinal, né? Há estudos aí sobre os carambulo, né, garambulo, que são os nossos Myrtilocactus geometrizans, uma espécie linda, com potencial incrível. Os pés, eles geralmente estão em planícies, e nessas planícies eles formam grandes touceiras. Vou estar deixando imagem para vocês aí. E eles são endêmicos do México, né, na região de Hidalgo, Guanajuato, São Luís Potosí. Essas áreas têm deles em abundância. Aqui no nosso cultivo eu demorei para conseguir uma espécie dessa, e essa espécie está aqui nesse vaso praticamente desde quando eu a adquiri, né? Quando eu adquiri ele estava no pote menor, eu coloquei nesse pote e até então eu não fiz a mudança. E como a gente diz aqui no nosso cultivo, a gente tem que dar as melhores condições aos nossos cactos para que eles possam desenvolver todo o seu potencial. Vocês observem que mesmo nesse vaso pequeno, olha só quanto cresceu o nosso cacto. E nesse tempo ele cresceu até aqui, depois ele deu mais um crescimento agora nos últimos tempos. E paralelo a esse crescimento, eu tive também esse braço aqui, né? É um formato característico dele aí na natureza, formando grandes conglomerados de braços. Quando a gente observa esse tipo de desenvolvimento dos cactos, mesmo em pouco espaço de tempo, a gente vê que a condição que a gente está dando a ele de luminosidade, a condição que estamos dando a ele de nutrição em relação ao substrato está suficiente. Porém, a gente percebe aqui que pelo desenvolvimento dele é interessante que a gente dê mais substrato e estrutura para ele poder se desenvolver. E como é um cacto exótico, nativo da região do México, é interessante que a gente tenha ele aqui em toda a sua potencialidade, para que ele possa estar nos dando frutos e a gente possa estar trazendo para vocês as flores, esses frutos aí maravilhosos, bem vermelhinhos, né, que são usados aí pela população de forma comercial. É bastante interessante, gente, a história desse cacto. Ele veio sendo consumido ao longo dos anos pela população e nisso ele foi ganhando o status assim de maior preservação. Ele não está tão ameaçado justamente por conta disso. É uma coisa interessante no cultivo de cactos, né? A gente observa que a criação deles não é apenas um hobby, mas também um papel importante para estar preservando. Então, desde já, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e venham fazer parte. Comentem, compartilhem e vamos lá para o replante. Então, galera, estaremos aqui utilizando de um vaso de cerâmica. É um vaso dito assim ideal para o cultivo de cactos e suculentas. O Myrtilocactus geometrizans é um cacto de uma região árida a semiárida. Então a gente observa aqui que o vaso de cerâmica realmente é o mais ideal para ele. E olha só o tamanho desse vaso, né? Vai dar uma condição ideal aqui para o desenvolvimento de raízes e em tamanho aqui da nossa muda. Temos que estar colocando aqui a nossa camada de drenagem, que vamos fazer aqui utilizando de um material barato, simples, fácil de ser encontrado e que também vai dar leveza ao nosso vaso em estrutura. A gente sabe que os isopor vão ajudar aqui na drenagem e também não vão tornar o vaso tão pesado. Então, galera, como já foi visto em alguns vídeos aí de replante, nós utilizamos aqui da serragem para poder estar fazendo uma camada de drenagem que seja eficiente e ao mesmo tempo não perca tanta umidade, já que o vaso de cerâmica ele tem a tendência a absorver a umidade do substrato. Nosso substrato, como vocês já sabem, é um composto de matéria orgânica, que diga por sinal compostagem, que a gente faz aqui mesmo, a serrapilheira, que a gente coleta aqui na região de Caatinga, a gente faz a coleta, além da areia fina, deixa o composto da gente bastante aerado. E vamos agora desenvasar a nossa muda. E na reflexão bíblica do vídeo de hoje, Josué 1:8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. E é honrando esse compromisso que Deus nos dará a vitória. Vai deixando o like, vai comentando, vai curtindo. Nós temos aí um canal destinado ao gosto e cultivo por cacto, suculento e rosa do deserto. Vamos ver se a gente consegue, dando uma batidinha aqui, fazer com que ele solte do vaso. Olha, chegou um momento especial, galera. Quem não curtiu, chegou o momento aí de dar a curtida. Olha só, pessoal.
Gente, que lindo! É sempre emocionante, gente, trazer isso para vocês. Um cacto aqui, um vaso pequeno, se desenvolveu muito e olha as raízes. Olha só as raízes, gente, como estão. A gente vai desfazer um pouquinho desse torrão. A gente vai fazer com que as raízes fiquem aderidas. Olha só, olha o flagrante aqui, gente. Olha o tamanho dessa raiz aqui, bem grossa, que ela varou a nossa estrutura. Vejam só, ela varou a estrutura de drenagem das pedras que eu tinha colocado no vaso pequeno e engrossou por debaixo dele. Então já estava na hora mesmo de estar replantando esse cacto. A gente vai dispondo aqui do substrato bem no centro aqui do vaso. A gente tem que lembrar que tem que deixar o cacto alto, né? Não é para... O que tem que ficar abaixo do substrato são apenas as raízes e não a estrutura do cacto. A gente tem que estar sempre lembrando isso. Então a gente vai, né, pegando aqui o substrato. A gente está fazendo, dando o aporte necessário aqui às nossas mudas para poder estar se desenvolvendo de maneira eficaz. Lembrando que a parte que tem que ficar voltada para o sol é a mesma do local de origem. A parte é essa aqui. A gente vai aqui, ó, apoiar as raízes. Quando eu adquiri essa muda, essa parte já estava assim, porque ela estava enterrada até aqui. Então eu que ergui essa parte. E aqui vocês observam que a linha do vaso é a linha do início das raízes. Então a gente não enterra o cacto, justamente para que as raízes possam se desenvolver livremente. Alguém aí já tem experiência com carambulo? Quem tiver, a gente vai comentando, né? Vai fazendo aí sua interação positiva. Obrigado aí a todos que estão entrando aí novos na família CIC Fransad Criações Executivas. Eu agradeço de coração a todo mundo que vem se agregando aí a gente, valorizando nossas experiências com os cactos. Replantado aqui nosso cacto, galera, a gente vai estar colocando algumas pedras aqui. O vaso é de cerâmica. É uma das dicas aí de cultivo que a gente dá aqui, é a colocação das pedras nos vasos, principalmente quando forem vasos de cerâmica. E aí a gente vai também estar colocando alguns pedriscos menores, que além de estar ornamentando o vaso, eles ainda vão fechar esses espaços entre as pedras maiores. Finalizada a colocação dos pedriscos, gente, está aqui replantado nosso Myrtilocactus geometrizans. Olha só aqui o detalhe da brotação. Se naquele vaso menor ele já estava desenvolvendo brotos, imagine agora nesse vaso perfeito aqui no nosso cultivo. A gente vai estar demorando uns 3 a 4 dias para estar fazendo a molhação nesse vaso. E está aí, ó, replantado para estar se desenvolvendo bem agora, com plena condição aí de cultivo, o nosso Myrtilocactus geometrizans, o nosso carambulo. Desde já grato ao prestígio de quem ficou até aqui. Até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau.